Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Everton Torres na área para mais uma aula de ciências. Hoje discutiremos o tema sistema digestório e abordaremos alguns pontos importantes como, por exemplo, a funcionalidade desse sistema e os órgãos que compreendem o mesmo, sem falar na importância que está ligada aos nutrientes que a gente ingere, considerando o fato de que eles são os protagonistas junto à saúde do nosso corpo com relação ao sistema digestório. Quando se fala em sistema digestório, é interessante lembrar que existem dois tipos principais. E antes de nós falarmos um pouco sobre cada um deles, vamos remeter a um ponto bem corriqueiro do nosso dia a dia. Vocês devem lembrar que ao longo da sua vida, na medida em que foram crescendo, os pais de vocês costumavam brigar várias vezes. Para de comer besteira, menino. Para de tomar iogurte, menino. Para de fazer isso e aquilo outro. Enfim, apesar de iogurte ser uma fonte nutritiva, existem diversos outros alimentos que apresentam uma carga energética muito maior, um valor nutritivo muito maior. E aí, em relação a toda essa reclamação que eles fizeram com vocês, junto ao fato de vocês estarem ingerindo coisas desnecessárias, eles também muitas vezes diziam: vai comer feijão, vem comer arroz, pega uma fruta, um legume, vai comer verdura. Então, isso se dá ao fato de que esse tipo de alimento apresenta uma quantidade de nutrientes muito maior e que possivelmente vai fazer um bem maior também ao nosso organismo, ok? Então, voltando agora a falar sobre os dois tipos diferentes nos quais a digestão se divide, nós temos a mecânica e a química. Qual seria a diferença entre a digestão química e a digestão mecânica? A digestão mecânica ela é também chamada de digestão física. É a primeira digestão que ocorre a partir do momento em que você ingere algum tipo de alimento, porque ela ocorre ainda na boca. Ela é realizada pela ação dos dentes e também da saliva. Então, a partir do momento em que você mastiga o alimento, você está realizando já a digestão física ou mecânica, que consiste na quebra dos alimentos que você ingere em partículas menores. A digestão química ela também se inicia na boca, mas ela vai continuar por todo o trato digestório, por todo o tubo digestório. Ela se inicia na boca pela ação de enzimas digestivas, que vão fazer com que seja realizada a quebra desse alimento em partículas menores, juntamente com o bolo alimentar a partir da deglutição, do ato de engolir. Esse bolo alimentar ele é formado por alimentos que irão ter as suas partículas, as suas dimensões diminuídas e vão promover uma facilidade maior junto ao deslizamento pelo tubo digestório. Então a digestão química ela se inicia na boca, mas ela vai perdurar por todos os órgãos que compreendem o trato digestório, ok? E vai consistir na verdade em retirar as partes mais satisfatórias, mais energéticas, mais nutritivas do alimento que a gente ingere e fazer com que os mesmos sejam transportados pelo sangue para todo o nosso corpo, porque eles vão ter uma efetivação junto à saúde do mesmo, ok? Então vamos lá. Em relação aos nutrientes que a gente ingere, né, que a gente absorve, junto ao alimento que a gente ingere. Alguns nutrientes não são digeridos, né, eles já são absorvidos automaticamente após a ingestão, que são, por exemplo, as substâncias classificadas como inorgânicas, como os sais minerais. Por exemplo, nós temos o ferro, o cálcio, o zinco, o iodo e também nós temos as vitaminas, né, que são partículas muito pequenas e que já atravessam as paredes do nosso intestino rapidamente, logo não precisarão ser digeridas. Mas alguns outros nutrientes, que são os grandes nutrientes, na verdade, as moléculas de grande proporção, e como exemplo nós temos a proteína, o carboidrato, o lipídio, esses precisarão necessariamente passar pelo processo de digestão, ok? Então, esses nutrientes, quando eles vão ser digeridos, eles vão acabar formando unidades necessárias para que haja esse transporte conveniente de nutrientes, que são: a proteína irá formar os aminoácidos. Aminoácidos é um tipo de substância que
que vai ter uma relação muito conveniente junto ao processo de estruturação celular. Vai constituir parte da membrana plasmática de uma célula, por exemplo. Os carboidratos, eles vão atuar junto à formação de monossacarídeos, né? Monossacarídeos também têm uma função estrutural, mas também tem função energética. Um exemplo de monossacarídeo, por exemplo, é a pentose, né? O grupo das pentoses. Um exemplo de pentose seria ainda a desoxirribose e a ribose, que são moléculas de carboidrato, de açúcares, responsáveis pela efetiva estruturação do nosso DNA e RNA. E a sua função, vamos dizer assim, energética está associada ainda ao transporte de nutrientes, de energia ao nosso corpo. Os lipídios, né, eles vão formar os ácidos graxos e o glicerol, que são reservas energéticas, né, são nutrientes que vão atuar como uma atividade energética em nosso corpo. Logo, por exemplo, nos animais que costumam hibernar, né, os animais hibernantes, esse ácido graxo ele vai atuar fazendo com que a energia que se mantém armazenada no corpo desses animais passe um certo tempo para ser digerida, logo o animal vai permanecer vivo mesmo estando em um estado de dormência. Ok? E em relação ao glicerol, tem também a constituição da camada, vamos dizer assim, de tecido adiposo, que se forma abaixo da nossa pele e que funciona tanto como um isolante térmico, como também uma espécie de reserva energética nutritiva. Qual seria o caminho do alimento ingerido? Qual seria o caminho realizado pelos alimentos que a gente ingere? Então, esse caminho, na verdade, ele diz respeito ao conjunto de órgãos que faz parte do sistema digestório. É todo o trajeto realizado pelo alimento, a partir do momento em que você ingere, até o momento em que ele será transformado em bolo fecal, ou seja, onde o nosso organismo já tem absorvido as partes importantes e o resto que não será mais aproveitado será transformado em bolo fecal, em fezes, e será assim posteriormente eliminado, né? Então, o caminho pelo qual os alimentos que a gente ingere irá percorrer são a boca, né, primeiramente, onde vai ocorrer a digestão mecânica. Logo em seguida nós temos a faringe, que é aquele órgão que eu falei para vocês, que atua tanto junto ao sistema respiratório como digestório. Na faringe vai apresentar aquela válvula, a epiglote, que vai tapar, na verdade, a laringe, fazendo com que o alimento ingerido passe da faringe para o esôfago. O esôfago, que é uma espécie de tubo, né, é um canal que juntamente com a faringe mede em cerca de 25 centímetros. Então ele se estende desde a região do pescoço até aqui na parte de baixo, na parte de cima da nossa cavidade intestinal, certo? E por fim nós temos o estômago, que na verdade é uma expansão desse esôfago, né? É uma dilatação do esôfago, é a maior parte desse tubo digestório. É onde o alimento vai ficar um certo tempo, um momento específico ali alojado, né, ali armazenado, e vai receber influência de duas substâncias diferentes para que a digestão química possa ser dada assim continuidade. Que substâncias são essas? O ácido clorídrico e também o suco gástrico, né? Então essas duas substâncias vão atuar efetivamente junto ao alimento nessa área do nosso corpo, no estômago, para que esses alimentos que já formaram o bolo alimentar possam ser melhor digeridos e possam passar assim para a cavidade intestinal, onde uma segunda ou terceira parte da digestão irá ocorrer e onde será realizada a absorção dos nutrientes retirados desse alimento através do sangue. E assim o transporte desses nutrientes para as suas devidas áreas de atuação, certo? Então, a saúde do nosso corpo, ela tem como fundamental importância o nosso comportamento mediante aos alimentos que a gente ingere, considerando o fato de que sempre que você faz uma alimentação adequada e você realiza a prática de atividades físicas, logo o seu corpo vai apresentar uma saúde mais satisfatória.
Então vamos cuidar da nossa saúde para evitar uma série de doenças que podem afetar, que podem ser ocasionadas junto aos órgãos que compreendem esse sistema, como também outros órgãos do nosso corpo, tá certo? Então fica a dica para vocês, alimentem-se de forma saudável, procurem manter hábitos de higiene e também praticar atividade física para que a saúde do seu corpo funcione, promova um funcionamento mais, vamos dizer assim, positivo do seu organismo, beleza? Então, estarei à disposição de vocês aí para tirar eventuais dúvidas e em uma outra aula a gente vai trabalhar um pouco mais sobre a atuação do sistema digestório e de algumas possíveis doenças que têm relação com os órgãos desse sistema. Valeu e até a próxima!